papel e caneta na mão, porque já vai começar. Bom, vamos lá. Deixa eu aproveitar que a gente tá no comecinho da live aqui, tem menos gente. A galera vai entrando, atrasada. Deixa eu contar só uma historinha antes de introduzir o tema de hoje, né? Eu tive, acho que foi 2016. Acho que foi 2016, né? Veio um cara pro Brasil chamado Chris Gardner, aquele cara do filme A Procura da Felicidade, né? Um negão, grande, um dentão, assim, cara deve ter uns aproximadamente 2,45 metros de altura, assim, sabe? Fala grosso, parece eu com a dor de garganta falando aqui, ó, em inglês, né? E aí ele é o cara que o Will Smith interpreta no filme. E eu lembro desse cara, quando ele veio pra cá, foi uma loucura, porque eu era muito fã dele, sou fã. Eu era muito fã dele e queria demais conversar com ele. Eu tava começando o Primo Rico e ninguém me convidava ou me dava acesso a nada, né? E eu lembro que algumas pessoas conseguiram uma gravação com ele aqui no Brasil. Quem eram essas pessoas, né? Primeiro era a Globo, depois era o BTG Pactual, se eu não me engano a Forbes e eu, o Primo Rico, Priminho Rico. Na época não tinha 100 mil inscritos, né? E aí, lembro que esse dia, isso daí era tudo pra mim, né? Eu precisava estar preparadaço quando esse cara aparecesse. E aí ele... eu lembro que minha gravação com ele era umas 11 horas da manhã. Quando era umas 6, 7 horas da manhã, eu já estava pronto ali, ó. Minhas câmeras, minha poltrona, as 2 poltronas. Cara, assim, eu tava pronto. Gravação, câmeras ligadas, o pessoal já com as luzes. E aí o Chris Gardner, por algum motivo, tá? Ele chegou muito mais cedo, ele apareceu lá umas 7 e pouco. Eu falei, caraca, o Chris Gardner. Adivinha só tava eu lá naquele salão das gravações. Só tava eu. E aí o Chris Gardner passou e falou, caraca, é com aquele menino que a gente vai gravar? E ele tava com uma assessora, né? A assessora chegou e falou, não, com esse menino não. A gente vai gravar com outras pessoas. E a gente só vai, tá? De fato... a gente só vai de fato gravar com ele depois que gravar com todo mundo. E aí eu peguei e tava esperando, com tudo pronto. Ele olhou para a assessora dele e falou assim, olha, esse menino tá pronto, esse cara tá pronto. E se esse cara tá pronto, eu vou gravar com ele. O negão veio até mim, né? Esse cara incrível, um ser humano maravilhoso, uma das pessoas mais maravilhosas que eu já conheci na minha vida. Ele chegou, eu vou gravar com você, moleque, porque você tá pronto e os profissionais estão sempre prontos. Pegou no meu ombro assim, quase chorei, sentamos, começamos a gravar, né? No que a gente começou a gravar, ele me deu vários aprendizados, vários ensinamentos. E um deles foi o ensinamento que ele não me falou. Foi o ensinamento que ele não me falou. Tá? O que ele não me falou? Mas eu aprendi. Foi o seguinte: passarinho que acorda cedo, bebe água limpa. Passarinho que acorda tarde, bebe água suja. Tá? Então, por que eu contei essa história? Porque vocês estão aqui no começo da live. E vocês podem ver que todos os dias é assim. A gente começa às 6h05, aí começa o número de pessoas, tal. Quando dava 6h30, 6h40, chegou ali no seu auge, já entrou quem tinha que entrar, né? Mas tem um comecinho da live que só vocês estão pegando aqui. Vão ter dias que ser pontual, que cumprir o compromisso, vai ser algo que não vai trazer grandes frutos. Não vai ser, às vezes, um dia que vocês entraram na hora combinada e apareceu uma grande mensagem, uma grande reflexão que mudou a vida de vocês. Muitas vezes não. Mas vai ter um dia que isso vai acontecer. E isso não aconteceria se você não tivesse um compromisso consigo mesmo, né? Então, parabéns para vocês que estão aqui de manhã. No horário, no combinado. Não comigo, com vocês. Porque se você não consegue cumprir um combinado,
com você mesmo, pô, vai cumprir um combinado com quem? Você não consegue cumprir um combinado com quem você se comprometeu, vai cumprir com quem? Com ninguém, né? Então, parabéns para vocês que estão aqui de manhã, no comecinho, tá? Vamos lá. Eu hoje vou falar sobre um tipo específico de aliança, tá? Vou falar sobre um tipo específico de aliança. O tipo específico de aliança que eu vou falar hoje é a aliança espiritual. Pô, Thiago, você vai ficar falando de espíritos, de Deus, de religião? Eu não vou falar sobre isso dessa forma. Pelo contrário, vocês me conhecem aqui. Eu falo sempre de um jeito plural, ou seja, todos vão se beneficiar do que eu vou passar na live de hoje. Seja você alguém que acredita em Deus, você que não acredita em Deus, seja você que tem uma fé, você que não tem fé, né? E deixa eu aproveitar e pegar um gancho interessante aqui, ó. Tem um cara chamado Victor Indalecio, né? Ele disse assim, muito coaching. E aí, tem algumas expressões que eu uso na minha vida e reflito sobre isso, né? Geralmente expressões de pessoas que elas tentam de alguma forma atravessar seu coração, te magoar, te machucar ou te inferiorizar, né? Tem muitas pessoas que falam assim, você é louco, você é muito doido, ou muito coaching, né? Como o Victor falou aí. A maioria das vezes que uma pessoa fala isso, essa pessoa está tentando te inferiorizar, porque essa é a única forma de ela se sentir superior, inferiorizando alguém, ao invés de ela crescer de alguma forma, né? Vamos pegar esse tema específico do coaching, né? Veio para o Brasil recentemente, né, num evento ali na XP, um cara chamado Michael Phelps. Eu não sei se vocês conhecem o Michael Phelps, né? O Michael Phelps, ele foi o maior nadador da história. Michael Phelps, ele teve um coaching. Tem um processo de coaching muito grande, né? Ele teve um coach que treinou ele e que foi responsável por boa parte do sucesso dele. Ele fez, obviamente, o papel dele, né? Ele tem o maior mérito, mas ele teve um coach, né, que acompanhou ele por muito tempo, que inclusive veio junto, se eu não me engano, na palestra, dar a palestra com ele, né? O Ayrton Senna teve um coach também, né? Teve um treinador ali. Você teve a Serena Williams, né? Tem um documentário na Netflix, para quem gosta de tênis, onde a Serena Williams tem um coach, chama Patrick, né? Eu conheci esse cara, ele é um cara incrível no mundo do tênis. Ele treinou ela e ele foi responsável por boa parte do sucesso dela, né? Na minha vida, eu tive uma pessoa que me pegou pela mão, tá? E me treinou e me ensinou a vender. Eu tive um coach, né? Eu tenho algumas pessoas ao meu redor que atuam fazendo exatamente isso na minha vida em áreas diferentes. Eu tenho um coach, né? O processo de coach é um processo incrível, sensacional. Qual que é o problema? O problema são aquelas pessoas que não são de verdade ou não sabem o que estão fazendo. Em todas as profissões você tem isso. Então, é muito interessante como as pessoas tentam arremessar pedra sempre em árvore que dá fruto, né? Ninguém vai tacar uma pedra numa árvore que não dá nenhum fruto, não tem nenhum sentido. Ninguém vai bater em cachorro morto. Essa é a lógica. Então, sempre que alguém tentar inferiorizar vocês, caso alguns de vocês estejam maus, abalados psicologicamente, diferente de mim agora, que estou muito bem, nunca esqueçam disso. A maioria das vezes que as pessoas tentam te inferiorizar é por único motivo. É a única forma de elas se sentirem superiores porque é o que elas têm para dar. É o que elas têm para dar. Tá bom? Então não fiquem magoados quando alguém tentar inferiorizar vocês. E nunca ouçam conselhos ou críticas de quem de fato não chegou a construir nada na vida. E de quem perde seu tempo xingando nas redes sociais, né? Mas vou perguntar, o que ele está fazendo aqui essa hora que você assistindo? Exatamente. O que o mocinho está fazendo às 6 da manhã aqui me assistindo? Um dos motivos de fazer as lives de manhã assim é porque eu aprendi com o tempo que geralmente hater não acorda cedo. Parece brincadeira, mas é verdade. Então o clima é muito gostoso aqui de manhã, né? Mas vamos lá. Vamos falar sobre alianças espirituais. Prometo que eu não vou ficar falando aqui sobre religião ou nada disso. Vamos lá. Quando eu falo de alianças espirituais, eu estou falando de propósito de vida e de sentido, tá? Estou falando de propósito de vida e de sentido. Thiago, mas qual a importância disso? Deixa eu tirar os comentários agora. Qual a importância disso? Né? Muitos de vocês estão aqui porque vocês querem ficar ricos. Eu sei disso. Muitos de vocês estão aqui porque vocês querem ganhar muita grana, vocês querem poder fazer o que vocês quiserem, vocês querem poder falar não para tudo. Eu compreendo vocês.
Eu realmente compreendo vocês. Mas ontem eu estava aqui no sul, né? Aqui no sul, situação, aliás, trágica, né? Muitas chuvas, um monte de coisa acontecendo, cidades desmoronando aqui, né? Mas um dia triste, por um lado, mas por outro lado também um dia de comemorações, né? A gente abriu um escritório aqui no sul, né? Da nossa consultoria de investimentos, da Portfel, que aliás é a maior consultoria de investimentos do Brasil. E eu tive uma reflexão, tinha um menino, um consultor nosso, muito bom, um consultor nosso que tem mais ou menos 40 milhões ou 30 milhões de reais de carteira, né? Ou seja, ele atende investidores que têm mais ou menos 30, 40 milhões de reais somados. E ele estava falando para mim, né? Pô, o que você acha dessa nossa fase? E eu falei, cara, deixa eu te contar o que eu acho. Eu vendo esse nosso escritório aqui no Sul e vendo a empolgação de vocês, me lembra quando eu comecei. E quando eu comecei, eu não comecei no escritório como o nosso aqui, como que você está sentado agora, que tinha ali mais ou menos 10 pessoas sentadas. Eu comecei no escritório muito menor, 3 pessoas, pequenininho. E quando eu estava começando, eu queria crescer, mas eu não sabia como seria se eu crescesse e nem tinha certeza que eu cresceria. Mas eu cresci. Aquelas 3 pessoas viraram 10, viraram 20, viraram 30, viraram 50. Depois a gente vendeu o escritório de investimentos. Aí montamos o Grupo Primo. E hoje a gente já é em 500 pessoas no Grupo Primo. Então, como eu passei já por esse processo, eu falei, sabe como eu vejo isso? Eu vejo de uma forma muito prática. Eu consigo ter a visão de onde vocês vão chegar aqui no Sul. Eu consigo ter a visão do que vai acontecer com vocês. Você não consegue ter a visão. Você tem a vontade. Eu tenho a visão, né? Então, como eu tenho essa visão, eu consigo ficar muito confiante do que vai acontecer. Eu consigo saber que isso daqui de fato vai acontecer, né? Então, quando ele me perguntou sobre isso, eu comecei a refletir. E quando você tem a convicção do que vai acontecer, você tem uma clareza de movimento. Quando você tem uma convicção de alguma coisa, você consegue se mover com muito mais clareza. Quando você não tem uma convicção, tudo fica muito mais difícil de ser atingido. Então imagina, eu nem sei se dá para emagrecer. Eu vou começar uma dieta? Talvez não. Eu nem sei se dá para eu ficar rico. Eu vou mexer? Não. E se eu tiver certeza que eu não posso ficar rico? Eu não vou mexer. E se eu pensar que investir não é para mim? Eu nem vou começar a investir, né? E se eu pensar que ler a Bíblia vai ser uma atrocidade, vai ser uma besteira? Eu nem vou começar a ler. E se eu pensar que esse livro aqui é ruim? Eu nem vou começar a ler. Então, quando você tem uma visão sólida, isso daqui incentiva o movimento. Eu não tinha uma visão sólida, mas eu tinha uma vontade, um desejo de chegar em algum lugar quando eu estava começando. O meu desejo, ele era muito claro e genuíno. Não é que é um desejo bonito, mas ele era claro e genuíno. O meu propósito, quando eu era mais novo, era eu queria ficar rico. Uau, eu queria ficar rico. É libertador falar isso, né? Eu queria ficar rico, eu queria ganhar grana. Aí você pensa, mas que propósito sujo. Esse propósito não faz sentido. Daqui a pouco eu falo sobre se faz sentido ou não. Mas o importante é, ele era verdadeiro para mim. Eu tive coragem de seguir o que eu acreditava, que era isso, eu queria ficar rico. E adivinha só, eu financeiramente fiquei rico, atingi grana, né? Ganhei um dinheirinho. E quando eu atingi isso, algumas reflexões apareceram. A primeira delas, se você tem algum propósito definido, você vai criar um processo para chegar lá. Se você não tem um propósito definido, você não vai criar um processo para chegar lá. O propósito ele não precisa ser algo bonito, ele precisa ser algo verdadeiro. O propósito precisa ser o ponto B. Você precisa ter o ponto B, porque hoje você está no ponto A. Qual que é o seu ponto B? Você precisa ter um ponto B, para você construir uma estratégia, né? As empresas, elas têm muito a ganhar quando elas dizem aonde elas querem chegar e aí permitem que os líderes criem um plano para que as pessoas cheguem lá. Se elas não dizem onde elas querem chegar, como que os líderes vão criar um plano para chegar em algum lugar? E aí qualquer caminho serve, né? Quem não tem um objetivo, qualquer caminho serve. Quem não tem um plano, qualquer caminho serve. Então isso foi muito importante na minha vida. Eu ter a construção de um grande objetivo. Só que o que acontece? Quando eu cheguei nesse grande objetivo,
eu percebi primeiro que um objetivo te faz se mover e criar uma estratégia sólida para isso, ou seja, qual é o seu ponto B, mas depois eu também descobri que ele não era tão genuíno assim na minha vida. Ele era fruto de vários problemas emocionais na minha vida, eu queria ganhar dinheiro e tal, por, sei lá, aprovação das pessoas, várias outras coisas, né? E porque ganhar dinheiro é bom, né? Mas eu descobri que não era meu propósito. Por quê? Porque quando eu cheguei lá, eu falei, cara, continua existindo um vazio na minha vida. Continua existindo um vazio na minha vida, né? E aí eu pensei, então esse vazio é o seguinte, agora que eu tenho grana, eu posso fazer o que eu quiser, eu vou ajudar as pessoas. Eu comecei a ensinar na internet, né, através do Primo Rio, comecei a ensinar sobre finanças, etc. Quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a me preencher muito. E aí eu comecei a crescer. Aí tinha lá 100 seguidores, 1.000 seguidores, 10 mil seguidores, 100 mil seguidores, 1 milhão de seguidores, né? Hoje no YouTube eu devo ter 6, 7 milhões de inscritos, no Instagram aqui uns 8,5, sei lá, 8 milhões e meio de pessoas, seguidoras. Então hoje a gente fala com milhões de pessoas. Sabe o que eu descobri? Que isso é muito bom, isso me preenche muito. Mas ainda assim também não é o meu propósito. E eu fui descobrindo que conforme eu atingia as coisas que eu me propunha, esse vazio no peito continuava. Até que mais pra frente, aí eu encontrei o que me preenchia de fato, né? Fui preenchido por algo maior, né? E cada um vai encontrar o que vai te preencher. Cada um vai encontrar o que vai te preencher, do seu jeito. É só importante que você queira encontrar o que vai te preencher, né? Eu só encontrei o que ia me preencher quando eu admiti que eu não era capaz de encontrar isso sozinho e comecei a pedir ajuda. Comecei a me abrir para o mundo, para as pessoas, dizendo que eu não tinha encontrado ainda o que me preenchia. E aí foi quando, no meu caso, né, eu tive uma conexão com Deus e isso mudou tudo na minha vida. O jeito de pensar, o jeito de agir, o jeito de me relacionar com as pessoas, o jeito de tomar decisões, o que eu faço com o meu dinheiro, né? Então, por exemplo, hoje o dinheiro não é meu. Hoje eu vejo que o dinheiro é uma ferramenta de Deus e ele usa como ele quiser. Se ele pedir para eu doar tudo, eu vou doar tudo. Se ele pedir para fazer isso, eu vou fazer isso. E, aliás, eu faço muitas coisas que vocês não veem aqui na internet. E eu não vou ficar mostrando também, porque o propósito não é mostrar tudo. O propósito é mostrar quando for estratégico, quando fizer sentido por algum motivo. Por que eu estou falando sobre isso? Porque o propósito ele tem muito a ver com as alianças espirituais que você vai fazer. E as alianças espirituais não tem a ver com só fé, oração. Não, não é isso, tá? Vamos falar sobre propósito. O que significa a palavra propósito? A palavra propósito ela vem do latim, de uma palavra chamada proponere. Proponere, tá? O pro, que é o pró, significa à frente, tá? Proponere, pró é à frente e ponere é colocar. Então propósito significa colocar à frente. Se você tem um propósito, você coloca algo à frente, tá? Se você coloca algo à frente, você já deu um passo muito importante em direção ao seu sucesso. O que seria o sucesso? O sucesso é você colocar um ponto B, criar uma estratégia para chegar lá e conseguir chegar lá. Esse é o sucesso. Então, se o sucesso para você é eu acordar e tomar uma garrafa de água, e você acordou, se propôs tomar uma garrafa de água e tomou, você é bem sucedido nessa área. O sucesso é simples. O problema é o que as pessoas colocam como ponto B. Se o meu sucesso for eu quero me tornar um bilionário, isso é simples, mas não significa que é fácil, porque é algo numérico, né? Se o propósito for ser feliz, complexo, o que é ser feliz? Se a sua definição de felicidade for ter dentes brancos e você colocar dentes brancos, você é feliz. Entende? Então, a sua definição do ponto B vai ser muito importante. Dito isso, tem algumas regras sobre propósito que eu comecei a refletir ao longo do tempo. Por que eu nunca me senti satisfeito ao colocar meu ponto B e ao buscar meu propósito? Porque o meu propósito não estava alinhado com a natureza. Pô, a natureza, Thiago, vai abraçar a árvore, igual a Maíra vai abraçar a árvore. Brincadeira. Eu vou fazer piadinha, pessoal, porque dia desse eu fiz uns stories, a Maíra estava ali conversando com a árvore, enfim, saiu de contexto. De uma forma boa, não de uma forma maluca. Mas o negócio é, a natureza, ela me ensinou muito sobre negócios, tá? Então, por exemplo, a natureza tem ciclos.
Então você tem ciclos, você tem um momento de seca, você tem um momento de chuva, você tem o que nasce, você tem o que morre. Então você pega uma semente, você joga ela no solo, se o solo for fértil ela cresce, se ela crescer ela vai virar uma árvore, se ela virar uma árvore ela dá frutos. Esses frutos a gente pode abri-los, pegar as sementes e jogar mais semente no chão. Essas sementes, se for jogada no solo fértil, ela cresce de novo. Então você tem ciclos. O mundo é feito de ciclos. A noite e o dia são ciclos. A terra gira e tudo mais. E ele fala, negócios também. Então o mercado financeiro é composto de ciclos. Então não significa que por fato de estar passando por um ciclo negativo, a economia não vai continuar crescendo. Na verdade, é o contrário. É o momento de você se preparar mais e você ser mais corajoso. Então a natureza me ensina muito sobre isso. Só que quando a gente inclui o tema propósito na natureza, o que a natureza nos ensina? A natureza nos ensina que o propósito dela é sempre para o outro. Tá? Então uma árvore que dá uma sombra, essa sombra ela não beneficia a própria árvore, ela sempre vai beneficiar o animal que está ali embaixo. A árvore dá um fruto. Esse fruto nunca vai beneficiar a própria árvore, ela não vai comer o próprio fruto. Essa fruta vai cair no chão e um animal vai comer essa fruta. Um rio não vai beber da própria água, ele é um rio, mas um rio muitas vezes vai servir para, entre outras coisas, dar água para algum animal que está passando por ali. O sol, ele não tem um sentido em si mesmo, mas vai iluminar e trazer uma série de coisas para outros seres. Então a natureza inteira, ela ensina para a gente, sobre o propósito, que sempre o propósito é para o outro. Então, enquanto o propósito for só para você e for simplesmente um ponto B, você vai chegar lá e você vai ser bem sucedido nisso, mas ele nunca vai te satisfazer. O propósito que vai te satisfazer vai ser um propósito que vai impactar o outro. Se for impactar você, ele provavelmente não vai te satisfazer. Pois bem, qual que é a relação então do propósito com as alianças espirituais? Eu te digo. Para você chegar no seu propósito, para você viver o seu propósito, você vai precisar fazer algumas alianças. Tá? Essas alianças, elas são muito importantes que sejam feitas da forma correta quando a gente fala sobre ótica de fé. Eu trouxe 2 histórias da Bíblia para contar para vocês a importância da aliança com pessoas de fé. Eu vou contar para vocês, independente se vocês têm fé ou não. Entenda como uma historinha legal, porque ela faz muito sentido. Muito sentido. Aliás, aqui acho que é um grande preconceito das pessoas. Eu sempre fui o cara mais preconceituoso do mundo quando a gente falava de Bíblia. Eu pensava que Bíblia é uma loucura, ficava esse pessoal falando irmãos, né? Essa coisa toda assim. Claro que minha visão mudou sobre isso, mas e se as pessoas lessem a Bíblia sob uma ótica de histórias, fábulas, metáforas e aprendizados e filosofia? Teria muito a ganhar. Então ouça a história que eu vou contar agora para vocês. Eu vou contar 2 histórias. Tá? Essas 2 histórias, elas são histórias que envolvem Jesus, né? A Bíblia ela tem 66 livros, não sei se vocês sabiam disso. Alguns desses livros contam a história de Jesus, né? Mais diretamente. E tem 2 passagens que aparecem em Jesus que é muito interessante, que ele cura pessoas. Ele cura pessoas, né? Jesus realiza milagres e eu vou te contar 2 milagres que Jesus fez para te trazer aqui a importância das alianças espirituais. Primeiro de tudo, né? Tem um momento onde Jesus... Imagina que Jesus era um popstar na época. Ontem eu vim aqui para o Sul, chegando no evento, um monte de gente tirando foto e etc, né? Pessoal ouvindo ali, a gente dando uma palestra, ensinando sobre investimentos, uma galera. Isso a gente aqui, que estou falando no Instagram, que passa alguns aprendizados interessantes, profundos, sobre finanças, negócios. Agora imagina Jesus. Imagina o cara chegar e falar, tá vindo um cara aí que o cara faz milagre. O cara botou a mão lá no moço, ele começou a ver. Botou a mão lá no moço, né? E ele começou a andar. Imagina, nessa época, onde não tinha televisão, passar um moço falando que tinha alguém que fazia milagre, todo mundo confirmando isso daí. E aí falando, você não sabe, Jesus está na cidade, vamos lá ver? Vamos. Multidão, né? É isso aí, Dani, pode mandar ver essa daí, tá? Pode mandar ver, Dani. E aí, imagina, multidão. Aí veio Jesus um dia, né? E aí, como Jesus curava, realizava milagres, se você tem alguém da sua família doente, o que você vai fazer? Você vai, pelo amor de Deus, você vai pegar e vai levar esse seu familiar, esse seu amigo, né, até Jesus, para que Jesus cure essa pessoa.
Só que você acha que você é o único a pensar nisso? Ainda mais numa época com tantas doenças lá atrás e inexplicáveis? Não, claro que não. Claro que não. Você não é o único. Todo mundo vai fazer isso ao mesmo tempo. E aí tem uma passagem que é onde Jesus cura um paralítico. Então imagina, todo mundo indo lá querendo cura, querendo tocar nele, falando, meu Deus, esse cara faz milagre, que loucura. E aí está escrito assim, e eu vou ler para vocês agora. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Então imagina, não dava para passar na porta daquele negócio, porque tinha muita gente, uma multidão. Os amigos dele pegaram, né, uma maca e botaram a maca dentro da casa, por cima da casa. Eles meio que içaram assim, essa maca, né? E aí, não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Certo? Então os amigos foram lá, pegaram esse amigo paralítico e desceram numa maca em cima da casa. Quando essa maca desceu de frente para Jesus, aconteceu o seguinte, Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse, homem, os seus pecados estão perdoados. Presta atenção nisso aqui, Não me interessa a fé que você tem. Olha isso. Vendo a fé que eles tinham, vendo a fé que eles, não você, vendo a fé que eles tinham, que os seus amigos tinham, Jesus disse, homem, os seus pecados estão perdoados. Então, olha que interessante. O moço ali, ele tinha um problema. Os amigos dele levaram ele até lá. Quando chegaram até lá, ele era um paralítico, ele não conseguia chegar até lá sozinho. Os amigos levaram ele até lá. Ele não conseguia sozinho. Pessoas que conseguiam fazer isso, levaram ele até lá. Quando levaram ele até lá, Jesus disse para ele o seguinte, a fé dos seus amigos, a fé que eles tinham, te salvou. Ou seja, não foi a sua capacidade, não foi a sua vontade, não foi a sua fé, foi a fé deles. Então aqui tem alguns aprendizados dessa história. Quais são alguns deles? Primeiro, no meio de uma multidão, você vai precisar de amigos, de pessoas próximas e de alianças para te destacar no meio da multidão. Você não vai se destacar sozinho. Você vai precisar de gente para te destacar no meio da multidão. Quando você for destacado na frente da multidão e você for aqui exposto à pessoa certa, ou à situação certa, ou à ocasião certa, você pode fazer as coisas com o seu próprio esforço pessoal, mas às vezes você não vai dar conta de fazer isso. Então, as pessoas ao seu redor, tendo mais fé que você, tendo mais capacidade que você, tendo mais experiência que você em alguma área, elas podem ser responsáveis por influenciar o seu resultado aqui, tá? Um resultado que você nunca teria encontrado sozinho, que você nunca teria, mesmo sabendo o que deveria fazer, conseguido sozinho, porque o moço nunca conseguiria chegar na casa sozinho. Então aqui você começa a entender o quê? A importância de alianças com pessoas que têm mais fé que você. Porque vendo a fé que eles tinham, não a sua, Jesus disse, homens, seus pecados estão perdoados. Primeiro ponto, então, é importante que você tenha aliança com pessoas de mais fé que você. Isso é importante. Segunda história parecida com essa, mas eu quero que você ouça a história e depois perceba a diferença entre elas. A gente foi para Israel, foi abril, mano? Uhum. A gente foi para Israel em abril. Né? A gente foi para Israel em abril. Em abril a gente visitou um lugar chamado Tanque de Betesda. Tanque de Betesda, né? Imagina um lugar que tem um tanque, tipo um poço, parece um poço, né? Um lugar meio destruído, né? Umas ruínas ali, caídas e tal, mas tinha um tanque, que era o Tanque de Betesda. Esse Tanque de Betesda tem uma história bíblica sobre ele. E a história que se passa lá é muito interessante. Ouve ela. Jesus lhe perguntou... Opa, peraí. Aqui, ó. Jesus estava passando ali no Tanque de Betesda, né? E no entorno do Tanque de Betesda, você tinha várias pessoas que eram doentes ali. Várias pessoas que eram doentes. Por que tinham várias pessoas que eram doentes? Porque dizia a história que passava um tempo, a água mexia, e havia um anjo de Deus, e aí curava a primeira pessoa que encostasse na água.
nossa, Tiago, que história louca, meu Deus. Não importa se é louco ou não. Pega essa mensagem que é o importante da história. Então, várias pessoas doentes, porque quando descia um anjo ali, tocava na água, a água, ela mexia e a primeira pessoa que tocasse na água, ela saía curada. Tá bom? Essa era a história que acontecia lá. E aí Jesus, então, ele passou ali do lado do tanque, tinha um monte de gente, um monte de gente doente, gente que queria ser curada, né? E aí Jesus perguntou para uma pessoa específica, você quer ser curado? Para uma pessoa específica. Você quer ser curado? E aí o paralítico respondeu, porque tinha um paralítico ali. Jesus estava falando com esse paralítico. Aí esse paralítico respondeu, Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. E quando a água era agitada é quando realizava esse milagre. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então imagina, você é um paralítico, é muito difícil para você fazer algumas coisas, e aí vem uma outra pessoa que tinha outro problema, andava, pulava por cima de você e era curada, aí você ficava lá e não conseguia tocar na água e se curar. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Levante-se, pegue a sua maca e ande. Uai, como assim? Então significa que aquele moço paralítico, ele ficou tentando chegar lá e não conseguiu. E aí chegou Jesus, falou, levanta e anda, e ele estava curado. Qual que é a moral dessa história que parece tão simples? A moral é o seguinte, esse paralítico, ele diz na história que ele ficou 38 anos ali do lado do poço. 38 anos. E ele não conseguiu sozinho. Agora, ou seja, ele precisou de Jesus chegar aqui e realizar esse milagre. Na primeira história, aquele paralítico não ficou 38 anos para poder chegar lá. Qual que é a diferença de ambas as histórias? A diferença entre ambas as histórias é que um tinha amigos, o outro não tinha amigos. Um tinha amigos com mais fé do que ele, o outro não tinha amigos de forma nenhuma. Então, quando você tem amigos de mais fé que você pode ter certeza que benefícios e milagres vão acontecer na sua vida. Isso não funciona só para o mundo da fé. Funciona para várias outras áreas. Eu tenho um corte que eu vou postar hoje nos stories de um neurologista, né? É um neurologista que ele contou uma história de um outro livro. Eu vou pegar depois aqui com a Maíra esse livro. Chama Sobrenatural, do Joe Dispenza. E quando eu vejo isso, eu fico, no mínimo, você tem que ter uma dúvida. No mínimo você tem que ter uma dúvida. Porque ele é um neurologista e conta a história de um livro que fez um estudo profundo com 1000 pacientes que estão num coma induzido. Coma induzido, né? Imagina assim, o paciente está muito mal, bota ele lá no coma e precisa disso para tratar esse rapaz, essa moça. A pessoa que está no coma induzido não sabe nem se está viva direito. E aí, separaram em grupos, né? E você tinha alguns pacientes num grupo, outros pacientes no outro grupo. E teve um grupo que teve um teste, né? Eles pegaram grupos de orações para orarem por essas pessoas que estavam num coma induzido. Orarem, né? Fazer pensamentos positivos, se comunicar com Deus, pedir para intervir com melhoras. E aí, o que você pensa? Pô, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, a pessoa nem sabe que está viva. Pô, o médico está lá fazendo o mesmo trabalho um com o outro. Parece meio nada a ver, né? E aí eles tiveram resultados expressivos numa melhora do tratamento e no aumento da cura para aqueles que tiveram orações de pessoas. Você fala, cara, que loucura. Sim, o mundo é louco. O mundo é louco, o mundo não é normal não. O mundo é louco mesmo. O mundo é louco. Como que você vai explicar isso? Como que você vai explicar isso? Você não vai conseguir explicar isso. O que você sabe funciona, né? Tem uma pessoa na política muito de um alto escalão, assim. Uma pessoa que não acredita em nada. Não acredita em Deus, não acredita em nada, assim. Mas aí teve um problema. E aí começou a acreditar em Deus. Começou a falar, ó, pega a sua fé aí e ora por mim. Então a pessoa, mesmo uma pessoa que não acredita em nada, fala, ora por mim. E a realidade é, isso funciona. Isso funciona em várias áreas. E funciona para o bem e funciona para o mal também. E se funciona para o bem e funciona para o mal,
Por que você vai querer se cercar de pessoas que querem o seu mal? Ou de pessoas que pensam diferente de você? Por isso que uma mensagem muito importante no dia de hoje é a seguinte: se cerque de pessoas de mais fé do que você. Independente se você tem fé ou não. Se você tiver fé, ajuda. Se você não tiver, não atrapalha. Se você não tiver, não atrapalha. Se cerque de pessoas de fé. Então, veja só. Se eu tenho um propósito, que eu falei para vocês, eu tenho um propósito. Tá? E esse propósito, ele é importante de ser atingido. Se eu tiver pessoas ao meu redor que têm mais fé do que eu, elas vão me ajudar ou vão me atrapalhar? Elas vão me ajudar, se o propósito estiver alinhado com elas. Tá? Então imagina assim, você tem no trabalho, né, uma filosofia, né, de não falar a mentira. Você não fala mentira. E você tem uma pessoa ao seu redor que ela incentiva você a falar mentira e ela não liga. Isso aqui vai te atrapalhar ou vai ajudar? Vai atrapalhar. Você está fazendo uma dieta e as pessoas ao seu redor, elas não fazem dieta, elas incentivam que você come errado. Vai ajudar ou atrapalhar? Vai atrapalhar. Se você quer seguir uma vida com Deus, ou uma vida mais leve espiritualmente, se você quer ser uma pessoa que quer alimentar menos a sua carne, e sim mais o seu espírito, você quer pensar de uma forma mais construtiva, mais positiva, você quer ajudar as pessoas, né? E você tem gente ao seu redor que não faz isso, vai ajudar ou atrapalhar? Vai atrapalhar. Então, imagina que você precisa se cercar de pessoas que têm mais fé do que você. A diferença disso e da grana é o seguinte: quando a gente fala de alianças empresariais, se eu me associar com pessoas que fazem muito mais dinheiro do que eu, isso aqui me ajuda. Porque essas pessoas, elas têm uma visão completamente diferente. Elas já viveram o que eu vivi. Elas vão me ensinar coisas que eu ainda não sei. Elas vão me pegar pela mão e vão me fazer crescer. Não vão me empurrar pela bunda, vão me puxar pela mão. Qual que é o problema? É difícil você se aproximar dessas pessoas que estão muito acima de você no negócio. Por quê? Porque essa pessoa, ela está em outro nível, está jogando outra liga. Para chegar lá não é fácil. Mas é aqui onde entra a grande facilidade e o benefício do mundo da fé. Se associar, se aliar a pessoas que têm mais fé que você, não é tão difícil quanto se associar com pessoas que têm mais fé, que têm mais dinheiro do que você. Porque a pessoa que tem mais fé que você, de fato, ela tem no propósito dela ajudar as pessoas que têm menos fé do que ela. Então, olha como isso é incrível. É acessível, te traz benefícios e te ajuda a ter um sentido e viver de uma forma espiritualmente muito mais leve. E eu puxei 3 estudos de Harvard sobre felicidade. O que traz felicidade? Eu encontrei coisas muito interessantes, né? Esses estudos falam basicamente que a conexão com pessoas traz felicidade, que o dinheiro ele tem impacto na felicidade, que você ter um propósito impacta a sua felicidade, né? E algumas outras coisas também impactam a sua felicidade. Mas uma delas é a conexão espiritual. A conexão espiritual traz felicidade. Porque senão, em algum momento você vai ter alguma crise de identidade, você não vai saber de onde você veio, você não vai saber para onde você vai. Isso daqui pode acabar te matando depois que você conquistar tudo, menos uma aliança espiritual. Por isso, o recado da live de hoje é: independente de qual é a sua fé, do que você acredita, e se você tem fé, se cerque de pessoas com mais fé do que você. Se você cercar de pessoas com mais fé do que você, eu te garanto uma coisa: você não vai ter malefício nenhum. Você só tem benefícios a serem recolhidos disso aqui, certo? E a frase do dia é simples. A frase do dia é que se você não sabe para onde você vai, se você não sabe para onde você quer ir, se você não tem objetivo, qualquer caminho serve. E esse qualquer caminho serve, não é isso que você busca, né? Não faz nenhum sentido. Então, busque alguma coisa que dê sentido à sua vida. Valorize o que você está fazendo, traga pessoas junto de ti para chegarem lá e arrasta uma galera junto com você, que a vida é sobre isso, certo? Sabe o que quer, qualquer coisa serve. Hã? Para quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Para quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve. É exatamente isso. Turma,
Todo mundo vai para a frase do dia agora que foi postada. Dá um soquinho, curte, compartilha nos stories. Eu espero fortemente que vocês tenham sido tocados na live de hoje. E me diz depois se vocês gostaram do conteúdo de hoje, tá bom? Amanhã a gente finaliza. Vai ser uma live muito importante. E espero que vocês tenham gostado, estejam gostando novamente desse Thiago das lives de novo. Não é às 5 e 6, mas é às 6 e 5. É quase igual. Não é mesmo? Um grande abraço, turma. Bom dia para vocês. Bons negócios.